Amigos do AU, o nosso abraço. Estamos iniciando mais uma entrevista dentro daquele grupo que se pretende fazer neste fim de ano um balanço das atividades, das principais atividades das instituições do Alto Uruguai Gaúcho. Hoje está conosco no estúdio do AU o comandante do 13º Batalhão da Brigada Militar, que tem sede em Erechim, mas que tem uma região bastante grande para cuidar, para administrar a nossa segurança, o policiamento ostensivo, e também a presença do capitão Bernardo Rieder, que é novo, chegou em 2022 aqui no 13º Batalhão. Inclusive, ele ingressou há pouco também na Brigada Militar. Cumprimentamos inicialmente o Major Conigones. Seja bem-vindo, Major. Obrigado, Júlio. Bom dia a todos os nossos ouvintes, telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês, prestando contas à comunidade das nossas atividades no ano de 2022, e falando um pouquinho do que se pretende fazer no ano de 2023. Tá certo. Para nós começar, Major, vamos apresentar o Capitão Bernardo. Sim, o Capitão Rieder. Rieder, que é o nome de guerra, né? Vai usar esse nome de guerra, Ele é erechinense, toda a vida aqui em Erechim. Veio egresso lá da Academia de Polícia Militar, onde cursou o curso superior de Polícia Militar, que é o curso que a gente faz para ser promovido a capitão, sair no final do curso formado capitão. E como obteve uma boa classificação no curso, ele escolheu vir trabalhar em Erechim, sua terra natal. Então, para nós é uma satisfação, depois de muito tempo sem recebermos oficiais novos, Exato. Nós já estamos com uma defasagem, nesse posto de capitão, E o capitão Rieder veio somar e vai assumir o comando da 2ª Companhia de Policiamento, que é a companhia que cuida aqui a cidade de Erechim, e vai responder, até a vinda de um outro oficial, que é uma coisa que a gente tá buscando, pela companhia lá de Nonoai, que cuida daquela região de Nonoai lá no policiamento. Tá certo, então. Major, nós temos muitas informações com muitos números daquilo que é a atuação da Brigada Militar e são os registros de ocorrências, principalmente em toda a região. Nós conversávamos já há alguns dias e a impressão que a sociedade, que a comunidade de Erechim e da região tem, é que os números baixaram bastante daquelas principais ocorrências ou as mais graves que vinham acontecendo na nossa região. Conta para nós quais são os números, o que mudou, o que alterou para cima ou para baixo em termos de ocorrências que são atendidas pela nossa Brigada Militar, Major. Sim, Júlio. A Brigada Militar já há algum tempo, alguns anos, vem utilizando um sistema, a gente chama de sistema de Avante, ele fornece dados estatísticos que é para a gente poder planejar o policiamento, ver onde é que está acontecendo as principais ocorrências, Esses números eles são buscados tanto nos registros de ocorrência da Polícia Civil como da Brigada Militar. Então a gente tem um parâmetro, para fazer um estudo, do que está acontecendo. E a gente elege algumas ocorrências que mais chamam a atenção ou que mais incomodam a população, por assim dizer, Então a gente acompanha homicídios, que é uma coisa bem grave, acompanha os latrocínios, acompanha roubo de residência, roubo de pedestres, roubo de veículo, furto em residência. Isso são tipos de ocorrências que a gente acompanha ano a ano. E alguns a gente conseguiu reduzir bastante os índices, de criminalidade ao longo desse período, e outros eles vêm se mantendo, dentro de um patamar aceitável, Então talvez essa impressão que você fala que a comunidade esteja sentindo realmente é resultado do trabalho que a Brigada Militar e a Polícia Civil fazem. A gente sempre fala muito isso, que aqui na nossa região a gente consegue trabalhar bem integrado com a Polícia Civil e com outros órgãos também do sistema de segurança,
E isso tem resultado em bons frutos, né? Por exemplo, os homicídios, ano passado a gente teve um certo problema com homicídios, né? No entanto, esse ano a gente já conseguiu diminuir com base nesse levantamento de onde as coisas estão acontecendo e por que estão acontecendo, né? Então a gente veio na área do batalhão, né? Só para ter uma noção, o batalhão cuida de 37 municípios, São né? 37, né? O maior é Erechim, né? 105 mil habitantes, tal, mas tem Getúlio Vargas também, que tem uma importância regional. E lá no outro extremo temos Nonoai, vizinha de Chapecó. Então são municípios assim que tem bastante movimentação de pessoas e interesses, né? Então, ano passado, todo o batalhão registrou 51 homicídios. Esse ano a gente já... Claro, não fechou o ano, né? Mas estamos com 43, né? Então, deu quase 10 homicídios a menos, né? Então, são índices que a gente comemora, né? Apesar de ter sempre um aumento, né, anual de população e de movimentação. Major, um dos grandes aliados do policiamento ostensivo é o cercamento eletrônico, né? Sim. É um programa, é uma ferramenta que a gente buscou implementar desde que eu assumi o comando, né? Eu assumindo o comando e o Major Detone, também conhecido de todos, né? Assumi o subcomando e a gente se propôs a buscar essa ferramenta de solução, né? E passou a expor aqui em Erechim pro programa Sentinela, né? Que é de conhecimento de toda a população, que é o programa que faz o vídeo monitoramento da cidade, que a gente precisava ir para um caminho um pouco diferente. Né? Não que o vídeo monitoramento não ajude, mas é agregar mais uma ferramenta, né? E essa é a ferramenta do cercamento eletrônico. Deu certo em Erechim e a gente passou a visitar os municípios lindeiros aqui e estamos fazendo esse cercamento de todas as cidades, né? Já tem mais de 19 cidades que adotaram, né, esse nosso programa, né? E tem nos ajudado bastante. Nada entra e nada sai dos municípios sem que a gente tenha conhecimento. Conhecimento, né? Mas não supre a necessidade de um efetivo maior, né? Não. Boa essa colocação, Júlio, porque assim, ó, apesar da gente usar essas ferramentas tecnológicas, né, vídeo monitoramento, cercamento eletrônico e outras tantas, né, a gente não vai conseguir inibir todos os crimes, né, é impossível, né. No entanto, nos auxilia muito em elucidar os crimes, né. Eu acho que a região aqui, né, quem cuida disso, claro, é a Polícia Civil, Polícia Judiciária, né? Mas eu acho que a região é a que mais tem casos de homicídios e tentativas de homicídio resolvidos, né? Enquanto que o país, a gente fala que nem 10% dos homicídios são resolvidos, aqui em Erechim é 100%, né? Erechim e região resolvidos, né? Essa ferramenta, né, complementando a tua pergunta, ela foi pensada por nós justamente porque a gente tem uma defasagem de efetivo que é histórica, né? A gente trabalha com 50% do efetivo que os estudos dizem que a gente deveria ter nas nossas cidades, né? E se a gente não agregar alguma tecnologia, alguma ferramenta para ajudar, a gente não consegue realmente combater o crime. Então, ela complementa, né? Se eu tivesse mais efetivo, com certeza os resultados seriam melhores. Mas ela complementa, né, essa nossa atividade. E o serviço de inteligência, o pessoal na rua trabalhando? Sim. Nós também reforçamos, né, o nosso pessoal que trabalha na inteligência, né, fazendo o estudo dessas estatísticas, o estudo das imagens, estudo do que circula pela região, né, e temos excelentes resultados, né. O nosso efetivo de inteligência, ele consegue antever aonde que vai acontecer algumas coisas e a gente direciona o policiamento e por vezes obtemos bons resultados. Na prática é a polícia fazendo menos força, mas trabalhando com mais inteligência. Isso, né? Mesmo. Com mais tecnologia. Isso, né? Mesmo. Porque a comunidade evolui, os meios, né, evoluem, né, e a gente tem que acompanhar essa evolução, né, buscar essas ferramentas. O senhor comentou antes, Major, a questão furtos a residências, furtos de veículos e roubos à residência. A comunidade já começa a diferenciar uma ocorrência da outra, o que é furto e o que é roubo, né? Sim. Mas uma boa parte da sociedade ainda não entende, né, essa questão.
Eu acho que é bom o senhor falar, né? O que é um roubo à residência e o que é um furto à residência, né? O roubo, de uma maneira geral, seja lá em residência, em estabelecimento comercial, né, ou mesmo de pedestres, para ser caracterizado o roubo, precisa haver o emprego de violência, né, o constrangimento. Não. O objeto deve ser subtraído sem a vontade né, sem a vítima, ou a vítima expondo alguma reação, né? Aí se caracteriza o roubo. Agora, quando simplesmente a pessoa entra lá por uma janela na residência, leva alguma coisa e o proprietário nem percebe, né? Só vai perceber depois a falta do objeto, né? Isso vai caracterizar um furto, né? Isso é um furto. Essa é a diferença. O marginal encontra o veículo ou quebra o vidro do veículo, entra no veículo, faz uma ligação direta e leva o veículo embora sem que o proprietário esteja presente, é um furto. Agora, o proprietário está presente, ele de alguma maneira, com o uso de arma de fogo ou até mesmo com outro tipo de violência, seja constrangido a deixar o marginal levar o veículo embora, daí se torna um roubo, né? Essa é a diferença. O roubo tem que ter o uso da violência. Tá certo. A gente pede para o Major ser um pouco didático nessa questão, porque a gente no dia a dia, né, entende, vê a população, às vezes vem pedido, olha, roubaram o meu carro. Bota aí, publica aí que roubaram o meu carro. Peraí, é um furto quando não se tem o uso de arma, quando não tiraram o carro da pessoa na marra, né? Sim. Quando se tira na marra, como se diz, é roubo. Né? Isso aí. E o furto é quando levam que você não estava presente e não viu, né? E a nossa região, Júlia, ela tem em torno de uns 100 mil veículos rodando, né? Registrado nesses 37 municípios aí, né? E se a gente vai olhar os índices nossos aqui de roubo de veículo, esse ano foram registrados 12 roubos de veículo, né? Um por mês, em média? Um por mês e dentro desses 37 municípios, então, é um número... Não, mas é assim, é difícil dizer que é um número aceitável, né? Porque quem teve seu bem subtraído não aceita isso, né? Mas é um número que está dentro dos patamares aí de países lá da Europa, né, e tal. E nem sempre esses veículos eles são roubados assim na rua, né, em trânsito. Muitas vezes a pessoa ela vai roubar a residência e já leva junto o veículo. Né? Então temos um roubo de residência e o roubo do veículo também. Falar né? no roubo de residência e os números dessas ocorrências de roubo, Major? Eles estão estabilizados, né? Que nem eu falei, então, roubos de veículo 12 em toda a região do batalhão e roubo de residência 24, né? A gente registrou, né? Desde Nonoá até Getúlio Vargas, Sertão, Marcelino, que vai a nossa área de responsabilidade. Então, se a gente vai ver, né, quantas residências existem nesses municípios todos, né? E registramos 24 ocorrências somente. E algumas ocorrências, né, bem peculiares do interior, né? Nós temos 2 ou 3 que o marginal ele foi lá armado de uma faca e o que ele subtraiu lá das vítimas, o que ele tirou das vítimas? Produtos para se alimentar, para comer, levou algum dinheiro junto, né? Dos interiores aí, né? Então é um roubo, né? Mas é uma ocorrência assim que não preocupa muito, né? Desde a pandemia acabaram também os roubos a bancos, né? Sim, na verdade, eu vou lhe dizer, Júlio, não é a pandemia. Não é a pandemia. Foi a ação. A Brigada Militar, ela uns 4, 5 anos atrás, eu acho que uns 4 anos, né? Ela instituiu uma operação. Inicialmente essa operação ela se chamava Diamante e agora ela está se chamando Operação Angico. Vou explicar para ti, né? Diamante era porque a Brigada fazia um estudo através do seu setor de inteligência, onde detectava qual eram as cidades que estavam mais propícias a acontecer o roubo a banco, né? Pela proximidade das quadrilhas e pela movimentação de veículos e tal. E nesses locais a Brigada colocava uma guarnição, né, de pronto emprego
e que pudesse atender, né, aquele desenho do diamante, né, de vários lados, né, pudesse atender toda aquela região ali em pouco tempo. Então, nos períodos que mais tem dinheiro nos bancos, aí a Brigada ainda faz esse tipo de operação, aloca efetivo em algumas cidades e que tem uma agilidade para atender. Isso propiciou que vários roubos a bancos fossem interceptados. Se a população lembra, houveram vários trocas de tiro e tal, né? A Polícia Militar perdeu gente, mas principalmente a criminalidade perdeu gente nesses confrontos, né? E houve muita quadrilha desbaratada e muitos membros presos, né? E hoje não se tem mais, né, essa configuração de quadrilhas. No entanto, a Brigada continua fazendo essas operações, que agora está recebendo o nome de Operação Angico, né? Angico porque foi a cidade onde o Lampião foi morto, lá no Nordeste, né? Isso. Porque o tipo de assalto a banco que eles fazem era o assalto a banco que o Lampião lá, o cangaceiro, perpetrava, né? Eles tomavam a cidade, faziam toda aquela população de refém e era o que acontecia. Então, a Operação Angico tem esse nome, né, devido a esse tipo de ocorrência, né? E graças a Deus a gente não tem mais notícias de assalto a banco, não só aqui na nossa região, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul. E a relação da Brigada Militar com a sociedade, com a comunidade, Major? Ela vem se ampliando, isso aí vem se avolumando, uma melhoria considerável, né? Sim. Boa colocação, Júlio. Olha só. Da Brigada Militar, como qualquer outro órgão público, ele tem a sua existência voltada para servir a comunidade, né? Tanto a gente usa o lema servir e proteger, né, da Brigada Militar. Então não tem como a gente existir ou funcionar sem o nosso objetivo principal, que é a gente ajudar a comunidade. E a gente também busca na comunidade meios para nos auxiliar, né? As comunidades são nossos grandes patrocinadores quando compram aquela ideia da segurança pública. E graças a Deus aqui na nossa região a gente está bem relacionado, né? E a comunidade tem entendido o nosso esforço em melhorar cada vez mais a segurança pública, né? E a parceria ela está dando certo, né? Basta ver os índices de criminalidade decaindo ano a ano, né? E a gente espera que a gente consiga manter, né, para os próximos anos aí esse bom relacionamento. Tá certo. Major, o senhor trouxe em mãos um relatório com números, com dados, com informações que dentro desse processo de transparência e de relação com a sociedade precisam ser divulgados, né? Quais são os números que o senhor entende que sejam os mais importantes neste momento, nesse encerramento de ano, que devam ser apresentados para a nossa comunidade regional, Major? Não, eu queria chamar a atenção, né, para os crimes que houve um decréscimo, né? Que nem eu falei antes no homicídio, né? No ano de 2021 a gente saiu de 51 homicídios para 43 agora em 2022, né? E se a gente pegar somente a cidade de Erechim, que é a nossa maior cidade e é onde estão os maiores problemas na área de segurança pública, né? Claro, por causa da população e por causa do movimento flutuante, de população flutuante, vamos dizer assim, né? Que vem para universidades, hospitais ou para trabalhar. Ano passado, 36 homicídios, que nos preocupou muito, né? Houveram meses aí que houveram 5 ou 6 homicídios vamos dizer assim, numa disputa por pontos de venda de drogas, né, nos nossos bairros, né? E que por vezes envolvia uma população que não tinha nada a ver com aquela disputa aí das facções, né? Então a gente em 2021 registrou 36 homicídios e estamos agora finalizando o ano e que continue assim, né? Somente com 13 homicídios. Então, ano passado, 13 homicídios? 13, né? 13. Média de 1, alguma coisa isso, por mês, né? Claro, teve meses que houveram mais do que um, né? Mas o ano começou, 2022 começou, os 3 primeiros meses a gente não teve registro de homicídios, né, aqui na cidade. Então, comemoramos até era um fato inédito, né? Da série histórica
que o Estado vem computando, se não me engano, começou em 2005, né? É o terceiro menor índice de todos esses anos. E olha, né, Júlio, quanto cresceu a população de 2005 para cá, a movimentação e tal. E um fator que leva a isso, né, essa chegada das facções, né, que vieram da capital, migrando para o interior, e eles lidam com venda de drogas e outros objetos ilegais e disputam território entre si. Então, né? Migrou para os municípios menores da região parte daquele grupo que agia aqui em Erechim? Não é que migrou de Erechim, mas o crime organizado é uma empresa, né? É um negócio, né? E eles acabam abrindo filiais, né? Nos municípios aí do nosso interior aqui, vamos dizer assim, né? Uma coisa que a gente registrou com bastante ênfase esse ano, alguns municípios aí com disputas, né? Violentas, né? Para quem vai vender a droga lá para os viciados, né? Das cidades, né? Ressalto, Erval Grande, Barão de Cotegipe. Barão de Cotegipe teve aquele final de semana trágico, né? 2 homicídios e uma tentativa de homicídio, né? Era disputa de tráfico de drogas. Getúlio Vargas, que é a segunda cidade com maior população na nossa região, o comportamento da criminalidade lá também não é diferente daquilo que aconteceu em Erechim, né? Não é diferente. Ela apresenta também uns índices que chamam a atenção, né? Tanto em tráfico de drogas como de homicídios. Homicídios, quanto a isso, é tranquilo, mas o tráfico de drogas em Getúlio Vargas é uma coisa preocupante. Major, prevenção e planejamento da Brigada Militar. Quando se fala em prevenção, nós lembramos logo do PROERD também, né? Que se previne desde, né? Escavar a dobra enquanto é verde, né? É um ditado antigo que diz, né? O PROERD voltou com força, daí sim, depois da pandemia, né, Júlio? A gente não deixou de fazer na pandemia, né? Eu até ressalto o trabalho dos nossos instrutores do PROERD, né? Que não se abateram diante da pandemia, mudaram, né, a sua maneira de fazer as instruções, né, de se comunicar com os alunos. Passamos a utilizar a tecnologia virtual, né, videoaulas, né, não podiam ir para a sala de aula, mas à distância ficavam ministrando as suas instruções, né. E agora, com o arrefecimento da pandemia, a gente voltou com tudo, né. Atendemos 100% das escolas de Erechim. A gente formou mais de 1.400 crianças nesse ano de 2022. E, além disso, ainda conseguimos abranger mais 17 municípios do nosso entorno, né? E a gente quer ampliar ainda mais, conseguimos formar novos instrutores, né? Queremos chegar à cobertura total do batalhão. Esse é o nosso objetivo. Manter em Erechim todas as crianças passando pelo PROERD, né? Que nem já foi nesse último ano, mas ampliar para o interior também e atender todas as cidades aí que fazem parte do batalhão. Um dos grandes destaques em Erechim, principalmente, foram as apreensões de drogas em 2022. Tem números, tem em quilos, em quantidade? Major? Tenho aqui as apreensões de drogas. Mas daí eu vou falar do batalhão. Até tem os números do Erechim, né? Mas num todo, né? O que cresce aos olhos, né? Os números do batalhão, né? Nunca se apreendeu tanta droga, né, Júlio? A gente sabia que a nossa região era passagem, né? Porque a gente tem várias ligações com o estado de Santa Catarina, e que logo ali adiante levam também ao Paraguai, que a gente sabe que é um país produtor de entorpecente, né? Então a gente apreendeu 467 quilos de maconha, né? Quase meia tonelada. Isso não é pouca coisa, né? Houve uma grande apreensão, claro, aqui não faz muito tempo, acho que faz um mês, vindo de Aratiba, né? Uma caminhonete carregada com quase 200 quilos de maconha, mas eu ressalto também a grande quantidade de droga que foi apreendido em Getúlio Vargas, né? Em Nonoai, né?
e algumas outras apreensões aqui em Erechim, né, que saltam aos olhos. Nós também tivemos um acréscimo nas nossas apreensões de armas de fogo, né? São 155 armas de fogo retiradas, né, da sociedade, que eram usadas por marginais para perpetrar suas ocorrências, né? São números bem expressivos, sim, realmente. Major, nós vamos encaminhando para o final da nossa entrevista. Nós gostaríamos de saber o que se pretende em termos de segurança, em termos de policiamento ostensivo para a nossa região, para 2023. Né? Sim. A gente quer manter, né, todos esses programas que estão dando certo, né, ampliar ainda mais o vídeo monitoramento. Estamos tratando com várias prefeituras, né, do interior, trazer esse vídeo monitoramento, o espelhamento, né, o termo técnico é espelhamento das imagens lá daquele município aqui para a nossa central de vídeo monitoramento, que é ampliar o cercamento eletrônico, fechar ainda mais a nossa região. Já falei do ProERD, que a gente pretende, né, fazer com que o ProERD se desenvolva ainda mais. Temos a patrulha rural, né, aquela que com base no georreferenciamento rural, ela passa a atender as comunidades do interior, né. São 19 municípios que já estão com suas propriedades rurais já totalmente georreferenciadas, né, e que essa patrulha consegue atender, né. E queremos estender para os 37 municípios. A nossa meta, né, vamos ver como é que a gente vai chegar ao final de 2023, né? E além disso, a gente está também com pedidos junto ao comando da corporação para aumentar a quantidade de efetivo aqui da cidade de Erechim. O nosso principal problema hoje no município é a falta de efetivo, né? A gente não deixa de fazer o trabalho, né, mas isso, claro, tem um custo, né, para o servidor. A profissão de policial militar é uma das mais estressantes, né, porque outras coisas a gente não tem mais dificuldades, né, não tem mais a deficiência. Por exemplo, armamento a gente está bem servido, tem viaturas chegando, e quero ressaltar, Júlio, já que o canal ele abrange bastante a nossa comunidade, o apoio que a gente tem recebido da comunidade em geral, dos órgãos públicos da Prefeitura Municipal aqui de Erechim, nos dá um apoio excepcional, a Câmara de Vereadores, né, o CDL, o Sindilojas, né, e os empresários em geral que aportam recursos para a gente poder adquirir esses meios, né, através do PSEG, né. Uma boa recepção e um bom retorno do empresariado aqui de Erechim, e que está deixando nosso 13 BPM, né, num outro patamar aí em relação aos outros APMs do estado. Uma situação mais confortável. Com certeza. Então. Temos a previsão de chegada de várias viaturas novas, né, que vão trazer para o nosso efetivo aí mais segurança e mobilidade. Tá certo. Os números do Maria da Penha nós não focamos, mas vão ser melhores em 2023 na sua visão, Major? É uma coisa bem curiosa, né, Júlio? A gente tem um programa, é bastante ativo, né, a Maria da Penha. Atendemos o município de Erechim e vários municípios aqui do entorno, né? Mas, no entanto, os índices não caem, né? Pelo contrário, eles aumentam. E aí é uma coisa triste, né? A gente não... E aí eu buscava saber por que isso, né? E a explicação que você tem é que quanto mais a gente atende ou dá esperança, vamos assim dizer, dá uma segurança para a vítima, mais ela se sente insegura para denunciar. E na verdade, o que acontece, sempre aconteciam aquelas ocorrências, sempre, né? Mas não eram denunciadas, não eram registradas. Então, a gente atendendo, fomentando, deixando a vítima segura, ela também se sente segura para ir lá fazer o registro e buscar seus direitos. Por isso que os índices eles aumentam, apesar de todo o nosso trabalho, né? Mas o objetivo é não parar, é ampliar ainda mais esse programa, né? Que depois que a vítima, né, seja ela a mulher ou a filha, né,
que está com problema Maria da Penha, né? Entra para o programa, a gente registra bons números, né? Não voltam a acontecer delitos, que é o principal, né? Ou esses delitos eles não se agravam, né? E buscar atender ainda mais municípios aqui da nossa região. A impressão que se tem é que a economia tem alguma coisa a ver com... Sim. Pode ter, né? Pode ser, sim. Em momentos que a economia esteja melhor, né? Tudo anda melhor. Diz que quando o dinheiro não entra pela porta, o amor sai pela janela, né? É verdade, é um bom dito. Isso pode ser detectado também nas estatísticas da Polícia. Major, nos colocamos à disposição e queremos, a partir de 2023, ser aí um veículo que sirva também de suporte e que esteja lado a lado também com a nossa Brigada Militar, para que possamos melhorar cada vez mais a qualidade de vida da população regional. Eu acho que é possível, né, contribuir com isso tudo, né? Agradeço, Júlio, o teu canal, ele sempre acompanhou a Brigada Militar nos momentos bons e ruins também, né? E a Brigada Militar também está à disposição aí de vocês para todo e qualquer esclarecimento, né? Não só para as coisas boas, mas quando houverem problemas também a gente está à disposição. Aproveito para deixar para vocês aí os cumprimentos pelas novas instalações aqui, ficaram muito bonitas, né? E desejar ainda mais sucesso agora que estão completando 10 anos, né? 10 anos. De existência, né? Ainda mais sucesso e mais perseverança aí na profissão de vocês. Que bom. E o Capitão Rieder, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia aos telespectadores. É uma imensa alegria poder estar retornando à minha cidade e contribuir, auxiliar na segurança pública, que já está sendo muito bem prestada por toda a equipe do 3BPM e coordenada pelo Major Conigones. Obrigado. O Capitão Rieder, bastante jovem, né, Capitão? Sim, tenho 26 anos. Olha só, 26 anos, com uma vida toda pela frente aí para ajudar a nossa Brigada Militar, para participar, né, dessa luta constante, como se diz, né? Que é da nossa Brigada Militar em favor da segurança. Um ótimo 2023 e que a gente possa trazer números mais expressivos e melhores, né? A tendência é essa, ao menos, né? Mas, no final de 2023, a gente possa sentar aqui novamente, né? E apresentar para a sociedade números mais expressivos em todos os sentidos. Esperamos voltar e comemorar novamente aí os bons índices. Então, finalizando, né, deixar um feliz ano novo e um feliz Natal também para todos os ouvintes do teu canal. Tá certo. Leva também para a tropa, né, os nossos cumprimentos e os votos de um feliz Natal, um feliz ano novo a todos. Nós ouvimos o Major Conigones, que é o comandante do 13º Batalhão da Brigada Militar e que responde pela segurança, pelo policiamento ostensivo em 37 municípios da nossa região, né? E apresentamos, de um modo geral, para a sociedade regional, o Capitão Rieder, que está chegando, né? Chegou há pouco tempo, voltou para casa, como se diz, mas voltou na condição de capitão da Brigada Militar e está no comando da 2ª Companhia do Policiamento, que responde por Erechim, né? Isso. A 2ª Companhia. Cuidando da nossa cidade. Isso mesmo. A todos, o nosso carinho, o nosso muito obrigado. Um bom 2023 a todos.